Ok. Bom, boa noite a todos, aqui no mais um episódio do Itaex Convida. Hoje nós teremos uma palestra falando sobre o ITA, nossa história, nosso futuro, do nosso magnífico reitor, professor Dr. Anderson Correia. Como é que nós vamos seguir adiante, né? A nossa agenda proposta, após essa breve introdução, também para falar um pouquinho do modus operandi, a gente vai ter o nosso presidente da Itaex, Aurélio Rossi, falando um pouco sobre a Itaex e o propósito dessa reunião de hoje. Depois a gente volta para a apresentação de um mini CV do nosso professor Anderson Ribeiro Correia, e ele segue com a apresentação. Durante toda a apresentação, vou pedir que todos mantenham seus microfones fechados, porque depois da apresentação, aí nós faremos um pequeno break, mas seguiremos com a parte de perguntas e respostas, né? Nesse momento, a gente passa para a participação de todos aqui os nossos convidados, a nossa audiência, para que os ex-alunos possam também fazer as suas perguntas. Vamos dar um tempo razoável de 30 minutos, para que a gente possa seguir dessa forma, tá? Nas perguntas e respostas. E a gente encerra. Bom, Rossi, passo para você, tá? Ok. Boa noite a todos. O reitor mantém nas suas mídias sociais informações que são seguidas por grande parte dos iteanos já hoje, né? Acontece que durante este ano de 2023, turmas como a turma 82, a turma 88, fizeram suas reuniões periódicas utilizando o ITA e solicitaram ao reitor que falasse sobre a escola em auditório, antes da confraternização com a turma. As falas foram muito interessantes. Os colegas gostaram das falas, debateram os assuntos, e com isso surgiu a ideia, na Itaex, de se fazer essa palestra inicial de hoje, seguindo da ideia de extensão dessa palestra para outras oportunidades, quando se pudesse ter informações atualizadas, históricas ou atualizadas, do ITA. Eu gostaria de dizer também que a Itaex continua trabalhando firme no seu propósito de apoiar o ITA em sua missão de fornecer as condições para a realização de projetos técnicos, usando a técnica de Learning by Doing, propiciando aos alunos da graduação e aos professores missões e competições dessas iniciativas de uma forma geral, Olimpíadas técnicas de matemáticas e outras ciências, jogos intelectuais como xadrez, simpósios, suporte ao corpo docente, como aconteceu no SSP ISO, que foi no ISO SSP, recém-finalizado, que aconteceu aqui em São José dos Campos, que foi um evento de classe mundial, e outras atividades, não só no Brasil como no exterior, levando adiante neste ano um total de aproximadamente 60 programas. Além de grandes projetos que já estão em preparação, como o EF 2024, que vai ser uma sequência do que aconteceu em 2019. Para isso, neste ano, a Itaex está investindo de novo mais de 1 milhão e 100 mil reais, a exemplo do que já aconteceu em anos anteriores. Embora essa dose de investimentos aí e despesas seja grande, a Itaex tem conseguido manter o seu nível de caixa similar ao do ano de 2022, o que indica que será possível repetir no próximo ano, em 2024, um cenário com tantos projetos quanto os desse ano. Não devemos nem queremos nos limitar. Continuamos buscando diariamente novos apoiadores e novos voluntários para preparar um cenário maior. É isso que eu queria dizer sobre a Itaex. Muito obrigado. Reitor, por favor, a palavra é sua. Rossi. Então, a gente vai seguir com a palestra do nosso reitor, um pouco da experiência do mini CV, professor Anderson, professor titular e reitor do ITA, né, tendo ocupado previamente várias outras funções,
além de docente, também funções administrativas, ex-presidente da CAPES, membro do Conselho Deliberativo e pesquisador do CNPq nível 1B, editor associado da revista Transporte, editor de vários outros periódicos, foi superintendente de infraestrutura aeroportuária da ANAC, presidente da Sociedade Brasileira em Pesquisa em Transporte Aéreo, professor honoris causa pela Unifei, Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, com graduação pela Unicamp, engenharia pela Unicamp, mestrado em infraestrutura aeronáutica pelo ITA e doutorado na Universidade de Calgary, no Canadá. É membro de vários conselhos profissionais na área de educação, ciência, tecnologia e inovação. Bom, enfim, agora a palavra, por favor, reitor. Olá, pessoal. Então, obrigado aí, o Laerte, o Rossi, todos os presentes aí que estão online. É uma satisfação falar aqui para o pessoal da Itaex, para a comunidade teana. Eu tive uma coincidência que quando eu fui candidato a reitor, foi em 2015, que foi o ano da criação da Itaex. Ela foi criada assim, de forma experimental, e aí em 2016, quando eu assumi a reitoria, coincidentemente, ela foi também instalada oficialmente como uma associação. Eu participei do jantar de lançamento, foi bem legal. Eu sempre fui acompanhando a Itaex, né, e participando aí dos desenvolvimentos. O Rossi falou que eu ponho bastante coisa no LinkedIn, né, então convido a todos a entrar no LinkedIn. Ou quem quiser, quem ainda não entrou, quiser ser seguidor, aí eu vou aumentar o número de seguidores lá no LinkedIn. Procura Anderson Correia lá que já acha, é só colocar já. E também eu costumo colocar as turmas. Depois no final eu falo qual turma que até o momento é a mais engajada lá. Eu não coloquei todas, né? Mas sempre eu coloco assim algum assunto de uma turma, aí o pessoal vai engajando. Aí no final eu vou revelar qual que é a mais popular. O Rossi falou que eu sou midiático aí, né? E eu acho que eu ganhei esse título de reitor das redes sociais, porque eu não tenho nenhum atributo assim único, né? Porque, por exemplo, alguém falou assim, o Anderson foi o reitor mais jovem. Não é verdade, eu fui o segundo mais jovem, né? Porque o Tchequini foi o mais jovem, foi com 36 anos de idade. Aí fala assim, o que mais ficou à frente da reitoria do ITA, né? Também não é porque eu fiquei 8 anos, né? De 2016 até agora, que o meu último ano agora é esse, e o Gessen ficou mais. O Gessen ficou 9 ou 10, porque ele ficou mais tempo. É o único não haitiano? Não, teve outro também que não é haitiano. Mas acho que o mais midiático eu tenho direito a esse título, porque eu acho que mas também, como eu fiquei nesse período que as redes sociais cresceram mais, né, é natural que isso aconteça também. Talvez o próximo possa vir a ser mais engajado aí em colocar as coisas. Também tem uma questão também. A comunicação social da FAB é mais conservador, né? E isso influencia do DCTA e do ITA. Então, a gente realmente... geralmente, quem é do setor militar é mais assim... arisco com relação a divulgar, passar algum conteúdo sensível, ou passar alguma polêmica, né? Então, aí eu, como o LinkedIn é meu próprio, né? Como diz outro, meu LinkedIn, minhas regras, né? Aí eu vou colocando e vai passando e fica... Mas até o momento eu nunca tive um problema aí de passar algo aí que seja muito polêmico. Bom, para fazer a apresentação, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí vamos ver se a gente consegue colocar tudo. Tá visível. Ok, Tá tá visível. Tá, está. Então, tá bom. Então não está no modo apresentação, está no modo edição. Reitor. Então eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, eu acho que eu tenho que parar o compartilhamento, eu tenho que colocar no modo de apresentação, aí eu vou lá e faço o compartilhamento já com nesse momento.
Perfeito. Agora foi, né? É que a gente tem que colocar primeiro em modo de apresentação. E foi para a segunda página? Foi. Beleza. Bom, então, tá aí a apresentação, coloquei a foto aí do novo prédio da Divisão de Ciências Fundamentais. Esse prédio, ele foi iniciado na gestão do Pacheco como reitor. Ele avançou um pouco na gestão do Sacani, que era interino, em 2015. E depois a gente concluiu em 2017 ou 18, não lembro. Essa obra aí foi um desafio muito grande, concluir. Até hoje está sendo, porque além de fazer a infraestrutura, tem que colocar a parte interna também, que foi sendo finalizada aos poucos. Foi agora recente que a gente inaugurou os 2 auditórios, o Vaz e o Pompeia. Também fica o Laboratório de Inovação, fica o Centro Espacial ITA e outros detalhes mais aí. Bom, já que o Muilaer me assim, incentivou a falar sobre a história do ITA, nada é melhor do que colocar o histórico do ITA, né? E a foto do Casimiro. Essa foto aí, pelo que eu pesquisei, ela é de 1943, aproximadamente. Então, 80 anos atrás, quando o Casimiro foi lá visitar o MIT, e não estava previsto essa ida para o MIT, ele estava originalmente destinado para lá em Dayton, Ohio, e segundo o livro lá do Fernando Moraes, ele pagou uma passagem do próprio bolso, de ônibus, pegou 2 ônibus para ir ao MIT, foi lá, não tinha as diárias também, não estava previsto essa saída, está fora do planejamento, mas foi depois dessa visita que ele foi empolgado e falou, quero fazer algo semelhante no Brasil, e que então começou os planos da criação do ITA. E professores de mais de 12 nacionalidades, tem gente que fala que tem mais ainda. Aí tem a foto aqui deixa eu colocar aqui se eu consigo colocar o ponteiro, que aí eu posso apontar aqui. Então, quando tem as edificações do MIT, aqui aquela cúpula principal, parece que ela tem assim uma certa sintonia com o que a gente tem aqui no ITA. Talvez seja, né? Com a diferença que aqui no MIT, o centro, essa cúpula aqui, que é bem famosa, todo mundo quer tirar foto quando vai lá. E a gente tem a nossa biblioteca aqui, projetada pelo Niemeyer. Então, tem algumas semelhanças entre os dois. Então, o plano do MIT, plano Smith, que veio o professor que era senior professor. Eu achava que ele era chefe de departamento do Aeroastronaut, sempre falei que era chefe de departamento. E aí eu fui lá visitar recentemente o Daniel Hastings, que é hoje o atual chefe de departamento, fui na sala dele, a gente olhou a galeria de ex-chefes, não estava o Smith, ele falou, não, o Smith não foi chefe, ele foi senior professor do Aeroastronaut Department, mas era alguém bem relevante lá na escola. E o plano dele, então, foi de 1945, uma conferência proferida no Ministério da Educação, que era no Rio de Janeiro à época, que não tinha Brasília ainda. Aliás, só para avisar a todos, estou em Brasília aqui, em frente ao Congresso Nacional. Até já quem chegou mais cedo na live conseguiu ver a minha foto aqui. Ele dizia que o Brasil seria o primeiro grande país do mundo para integrar todas as instalações educacionais e de pesquisa. Interessante, seria o primeiro, né? Não havia à época, também não sei se houve depois alguém que fez isso, que integrou todas as instalações de educação e pesquisa em aeronáutica, tanto civil quanto militar, num único centro geográfico e numa única organização legal. Então, era um empreendimento um pouco assim único, né? E que seria algo inédito em nível mundial. Isso ele está falando depois de uma guerra, né? Porque 1945 é o final da Segunda Guerra. Tanto que depois, quando ele faz a estrutura do DCTA, ele faz dois modelos de funcionamento. Um quando está na guerra, outro quando está fora de guerra, né? O conselho ele era desativado na guerra. Aí só os militares cuidavam do DCTA. Depois, fora da guerra, os civis cuidavam lá, inclusive gente externa. Então, ele fez um modelo duplo. Bom, o ITA começou, então, lá na Escola Técnica do Exército, né, que é o IME, nessas relações.
E esse é o ponto de maior orgulho do pessoal do Exército. Quem conhece o pessoal do Exército, ele sempre comenta, assim, quando eu era presidente da CAPES, veio aqui o reitor do IME, ele colocou na apresentação que um dos spin-outs do IME era o ITA. É interessante isso, porque uma vez eu fui na reunião do governo aqui, comecei a falar das empresas que foram geradas por ex-alunos do ITA, Embraer, Mectron, Avibraz, fui falando várias, né, e o pessoal do Exército, assim, se segurando na cadeira, né, aí o reitor do IME pegou e falou assim, mas vocês criaram tudo isso, mas a gente criou o ITA, ele falou assim, né, então eles têm esse orgulho aí da gente ter saído de lá. E aqui, então, o grupo, né, que veio aqui à época, fazendo, então, a vinda, em maio de 1950, que eles chegaram, um avião, eu coloquei isso no LinkedIn, deu bastante repercussão, deu aí 200 mil visualizações, bastante comentário, e eles ficaram assim, olha o uniforme do Bicharal, né? Não sei se eles usavam esse uniforme todos os dias de aula, ou se era esse especial que era a chegada, né, a São José dos Campos. Não acho que eles usavam terno e gravata todos os dias, né? Eu acho que era especial. Agora, o pessoal gostou desse de branco aqui. Todo mundo pergunta quem que é esse aqui, que está com um estilo diferente, assim. Eu perguntei para o Sacana, ele não sabe quem é. Vamos chutar que é o Urbano Stampf, né, que é da turma 1950. Aí. A lei foi criada teve o decreto em 50 e tem uma lei de 54. Aliás, se o ITA do Ceará for criado, vai ter que fazer alteração no decreto. O Lula vai ter que assinar um novo decreto para permitir, porque o atual fala que o ITA é São José dos Campos. Então, estão estudando esse assunto lá. Depois, no final, se alguém quiser, a gente pode comentar mais sobre isso. Bom, todo mundo pergunta quais são as características do ensino do ITA. Qual o sucesso do ITA? A gente tenta colocar, aqui, essa lista não é completa, né, mas ela tem alguns critérios que ajudam a gente a definir por que o ITA tem a qualidade que tem, o reconhecimento, o prestígio, etc. Né? Então, a gente fala da moradia do campus, né, que é a única faculdade do Brasil não militar que dá moradia no campus. Claro que as militares dão, a AMAN, a AFA, a EPCAR, todas as militares fazem isso, mas faculdade mesmo de engenharia é única, né? E das civis, nenhuma dá moradia para 100%, nem de longe. O que mais dá, vamos falar, por exemplo, eu morei na Unicamp, tinha uma moradia de 1.000 vagas, bem maior que a nossa H8, só que a Unicamp tem mais de 30 mil alunos, então só em torno de 3% moram no campus. A USP, mesma coisa, o FRJ, tudo. Então, a gente tem esse diferencial de oferecer e vice-versa, né? Nos Estados Unidos, as 10 melhores universidades lá da Ivy League, elas dão moradia para a vasta maioria dos alunos. Bom, o segundo ponto é o vestibular seletivo, isso aí é fato, né? Claro que no começo não era, no começo as turmas eram pequenas, não tinham, nem completava o número de candidatos, basta olhar as placas dos alunos mais antigos, a placa da 53, que é a primeira que tem lá, naquele corredor lá da reitoria, tinha 14 alunos. É a turma do Tenente Brigadeiro Paulo Vitor. Outro ponto é a disciplina consciente, que é só no ITA que tem, já tenho conversado com várias pessoas, não sei se no IME tem disciplina consciente, mas mesmo na Academia da Força Aérea não tem. O Brigadeiro Amaral sempre comenta que ele queria fazer lá na AFA, não deu certo. Integração com institutos de pesquisa do DCTA, é um ponto forte aí da gente, né? Essa ligação. Muita gente fala, o ITA no Ceará não teria o DCTA lá, então tem que ter mecanismos, né, para ter interação ou com o próprio DCTA ou com organizações privadas lá que venham a desenvolver pesquisa ali no entorno. Critérios exigentes, eu acho que o ITA é o mais de todos exigente. Por exemplo, o IME pode reprovar no primeiro ano. Nos outros não podem, mas no primeiro ano pode reprovar. O ITA não. O ITA, né, ele é bem rígido mesmo e a gente segue a sequência, né? Não poder tirar D, não poder ter mais que 5 Is, não poder trancar mais que 1 ano. Então, são coisas que exigem que o aluno fique mais atento à escola e nenhuma outra tem isso que eu conheço. A integração entre civis e militares é só o ITA também. Eu não conheço, assim, muitas escolas, nenhuma,
que tem essa integração. O próprio IME não tem. Tanto que os civis não podem nem almoçar mais e jantar no IME, não tem mais. Tanto que a Associação de Ex-Alunos me ligou, falou assim, você não pode falar com o general do IME? Associação dos imeanos, né? Eu falei com o general, liguei para ele, estão reclamando que não tem almoço e jantar. Só não pode mais comer, só os militares. E também moradia, também é só militar. O ITA não. Até o momento a gente dá alimentação, café, almoço para civis e militares e a moradia para civis e militares. E o foco no setor aeroespacial, né? Então a gente tem um setor que a gente integra. Até esse estudo do ITA no Ceará estava querendo saber qual o foco lá do Ceará, né? Porque certamente não será aeroespacial, porque um país não aguenta ter dois setores, dois clusters aeroespaciais, né, do tamanho de São José dos Campos. Muito difícil ter uma Embraer lá, né, em Fortaleza, não no médio e longo prazo. Bom, então, saindo um pouquinho da história, para a gente já entrar aí, né, como eu não estou vendo ninguém, vou fazer uma pergunta, alguém pode responder se está acompanhando, se ninguém caiu, porque senão eu fico falando sozinho. Está tudo aqui. ok. Ah, beleza, então. É porque eu não o áudio está perfeito, a apresentação também. Obrigado, Anderson. Aqui, Túlio, da T90. Ah, bacana, muito bom. E chegando mais gente cada vez mais, Anderson. Aqui é o Aldo da 86. Ah, legal. Então tá bom. Muito bom. Então, passar um pouco da história, falar um pouquinho da parte do ensino. Essa foto aí é da 01 do ano passado. Eu postei no LinkedIn. Essa foi a minha postagem histórica mais curtida de todos os tempos. Foi a foto dela que eu botei no LinkedIn. Eu aí, acho que deu 700 mil visualizações. Ela até me ligou depois e falou, nossa, depois que você postou, eu ganhei não sei quantos mil seguidores. Ela falou que o perfil dela do LinkedIn, depois que eu postei, teve 9 mil visualizações. Eu falei, nossa, então você vai ter 9 mil propostas de emprego aí já. E tanta gente que foi buscar o perfil dela no LinkedIn. E ela também foi histórica, né? Porque uma 01 ser uma mulher, né? E a gente tem tão poucas mulheres na graduação, tem só 10%. E foi interessante que foi na aula magna que ela recebeu essa premiação, e atrás, a palestrante da aula magna, dá para ver na direita ali, mais ou menos, a Lied, que é a presidente do IPT, e fiquei surpreso que a gente nunca teve uma aula magna ministrada por uma mulher aqui no ITA. E foi a primeira vez que aconteceu, e também quando a gente recebeu a nossa aluna. Bom, em termos de ex-alunos, essa relação aqui não é extensiva, não tem um critério assim muito definido para quem que entra nessa foto aqui. O Sacani me ajudou a colocar, então se alguém quiser reclamar, fala com ele. Ele é assessor da reitoria, né? A gente colocou mais assim o pessoal do setor privado e mais tanto o pessoal histórico, mas também o pessoal mais recente. Alguns nomes aí, né? Como o Osiris, o Verdi, que criou a Vibraz, o Stampf, do motor a álcool, a Cláudia, né, que ela foi colocada lá na revista Forbes também, no Oriente Médio, um título que eles chamam, né, Most Powerful Women. Aqui o nosso Mário Araripe, né, inclusive ele foi confirmado como paraninfo da formatura desse ano. Os alunos escolheram, a gente ligou para ele, ele já confirmou presença, já hoje mesmo ele confirmou que está vindo. É a segunda vez que ele é escolhido paraninfo. A primeira foi em 2016. Minha primeira formatura como reitor foi a 16. E agora minha última como reitor vai estar o Araripe de novo. Então ele abriu e fechou a minha reitoria. A Patrícia Rodrigues foi a primeira aluna, a primeira de 2 alunas do ITA. Hoje ela, se não me engano, ela é gerente da Vale na Holanda. E ela fez civil, ela foi... eu convivi com ela, que eu fiz mestrado na época dela. O meu mestrado foi de 98, ela é da turma 2000, então a gente se formou junto na mesma formatura, que na época o mestrado e a graduação eram juntos. Eu tinha amizade com ela na época. E ela foi orientada no TG pela professora Mariângela, que está aqui presente com a gente aqui, e é a nossa pró-reitora de pesquisa e relacionamento institucional. O Daniel, ele acabou de deixar a Boeing, se aposentou, mas ele era vice-presidente de tecnologia e estratégia. Aqui o Chalca, né, o Silvio Meira, lá do Porto Digital, que é uma referência brilhante. E o Jean Paul, que eu tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, fui lá com o Pacheco, na Califórnia, a gente foi visitá-lo em Berkeley, recebeu a gente lá, já estava na cadeira de roda, acho que ele tinha alguma doença muito grave ali, mas ele conseguiu receber, levou a gente no Dean of Engineering de Berkeley,
gente até assinou um acordo da época lá, o Pacheco era o reitor e fez essa assinatura. Mas, assim, essa lista aqui, ela é pequena, se a gente for colocar todos que têm destaque, assim, a gente fica aqui a noite inteira, né? Então, a safra de ite-anos é muito boa, né? E bem acima de qualquer outra universidade. Muito difícil ter uma universidade que em cada ano você consiga formar tão pouca gente, mas tão bem representada, né? Se colocar o pessoal do setor militar também aqui, todos os brigadeiros, tanto de 2, 3, 4 estrelas, ministros de STM, como o Ferola, que até veio visitar a gente semana passada, o brigadeiro Javoski, da engenharia, então, ou seja, o brigadeiro Eliezer também, que é o mais antigo, então um sem número aí de expoentes, né? Bom, aqui umas matérias, né, recentes, aqui o Schalke, né, sendo eleito personalidade do ano, ele até me convidou para ir no evento dele lá em Nova York, mas eu estava nos Estados Unidos na época, mas não casou a agenda, não consegui participar, mas deu os parabéns para ele. Aqui outra matéria aqui que trata da Casa dos Ventos, lá do Mário Laredo, um exemplo aí, né, de investimento de 4,2 bilhões em uma usina eólica lá na Bahia, pela ArcelorMittal, que vai produzir aço, né, com energia renovável. Então, são coisas assim que dão orgulho para a gente, né, para o nosso país e pessoas aí se destacando. E isso tem refletido na avaliação que a gente tem, né? Isso aqui foi do ano passado, não, desse ano, essa avaliação. Isso aqui foi a Quer Educação, junto com o jornal Estadão, que colocou quais são as universidades que mais têm percentual de cursos 5 estrelas, né? E o ITA aqui na primeira lista aqui, né? Claro que as outras faculdades têm mais cursos, né? Como a Unicamp 65, a USP 150, não é fácil ter 150 cursos 5 estrelas. Para a gente tem só 6. Mas é significativo que a gente está na primeira lista aqui dos cursos do país. E as avaliações do MEC, né? A gente tem um conceito máximo aqui, ó, desde 2007 até 2019, a gente está posicionado assim na faixa 5 aqui. É uma das poucas instituições do Brasil que tem esse conceito, né? Que eu estava me lembrando que teve esse conceito durante desde 2007 até agora, fazendo 14 anos, 16 anos, a gente tem, se não me engano, só a Federal de Viçosa e a Federal do Rio Grande do Sul. O resto, todos eles tiveram em algum ano nota 4. A gente foi 5 durante todos os períodos, inclusive recentemente. Até me ligou o presidente do Conselho Nacional de Educação, falou, acabamos de provar o ITA aqui, recredenciamento, nota 5, né? Mas ele fica assim até falando assim, não é novidade, né? Então ele não ligou mais para falar mesmo, assim. Bom, outra coisa interessante é o nosso vestibular. Eu coloquei recentemente no LinkedIn uma matéria sobre a queda da busca nas engenharias, mas e também se reflete um pouco no ITA, né? Teve uma quedazinha assim. Claro que essa queda foi um pouco em função da Covid, né? Mas é significativo que a gente tem quase 10 mil inscritos no nosso vestibular. Isso é do ano passado, 2023. O de 2024 agora já está um pouco acima, já está batendo já mais alto um pouco aqui, então deu uma recuperada da Covid. Esses 2 anos aqui foram os anos de ouro, né, do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, também os anos aí de crescimento econômico, Copa do Mundo, então acaba tendo mais gente se inscrevendo, né, FIES, ProUni, tudo. Então o pessoal se empolga, faz muito vestibular, mas são anos atípicos. Mas na sequência a gente tem crescido, né? Historicamente a gente está avançando. Se pegar as engenharias fora, é o contrário, elas estão caindo. Então o ITA tem sido resiliente nessa queda aí, tem um vestibular bem concorrido. Esse número de 599 inscritos do ano passado foi quando a gente aprovou aquele problema do exame médico. A gente liberou a entrada no ITA de quem tinha problemas médicos. E a gente reabriu as inscrições e tiveram 590 novos inscritos, né, que entraram. A gente não tem nenhuma pessoa com deficiência fazendo vestibular ainda, mas sempre tem pessoas que têm dificuldades aí, para ser aprovado na lista do exame médico. Foi triste quando teve uma moça que ficou 7 anos tentando o ITA, aí no 7º ano ela passou, já com 23 anos de idade, e ela foi reprovada no exame médico, ela até saiu na Globo aqui, essa matéria,
que ela foi, depois de 7 tentativas, passou no ITA, mas não nos EMET. Então, isso aí motivou a gente a rever, né? E a Força Aérea foi sensível, o Brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica, que aprovou essa mudança. Bom, esse gráfico aqui, ele já é diferente, né? Ele mostra assim, a quantidade de aprovados e a nota de aprovação desses candidatos. Lembrando que, né, a nota mínima do vestibular nosso é 5. E em cinza são aqueles candidatos que têm essa nota mínima 5, mas eles não entram porque não tem vaga, né? Porque aqui para a direita já tem mais de 150 já. E esses aqui, que estão com essas notas aqui, são alguns cotistas, que eles entram com uma nota um pouco inferior que as demais, mas superior a 5. Então, a gente tem o nosso critério de cotas, né, obrigatório pelo governo, cotas raciais, não cotas de escola pública, e essas notas têm que ser no mínimo 5. Então, mesmo que ele seja cotista, se ele tirar menos que 5, ele não entra, porque tem um critério eliminatório. Então, dos não cotistas, a nota chega mínima 5.9, 6.0. Claro que tem pessoas que se destacam, né? Uma pessoa nesse vestibular de 2022 teve 8.1 e 2 pessoas tiveram 8.3. Um que seria militar, outro que seria civil. A gente fala optante e não optante. Esses são os 2 fora da curva, né? Igual aqui o Ulisses. Esse Ulisses aqui foi o primeiro colocado do ano passado. Ele é baiano. Eu também coloquei no LinkedIn a foto dele, e aí foi também bastante repercussão. E aí o colégio que o aprovou fez uma matéria de página inteira no Estadão, e colocou no Estadão, no jornal O Povo, no jornal O Vale, e tudo, e repetindo assim também, né? Fazendo a divulgação do primeiro colocado no ITA ter feito o colégio. Se não me engano, acho que foi Ari de Sá, lá em Fortaleza. Mas ele não é do Ceará, ele é da Bahia. Bom, em termos de estrutura curricular, a gente tem os 6 tradicionais. Quem é mais antigo só pegou a aeronáutica. Quem é mais antigo ainda pegou ou a aerovias e aeronaves. Depois ficou só a aeronáutica, a aeroespacial, que é a mais novinha, né, 2010. A civil aeronáutica, que veio da infra, que veio da aerovias. A engenharia de computação, que veio da eletrônica, a eletrônica e a mecânica aeronáutica. O Flávio Mendes, que é o nosso pró-reitor de graduação, sempre mostra quantos iteanos já formaram em cada curso. Até hoje, o curso que mais formou iteanos foi a eletrônica. Engraçado que a gente formou mais eletrônico do que aeronáutico, por incrível que pareça. Então, por isso que o pessoal que é formado em eletrônica é mais assim, orgulhoso, né? Por causa talvez aí por causa que as pessoas optavam mais por esse curso. Hoje estou optando menos, estou optando mais pela computação, mas até pouco tempo atrás a eletrônica era mais buscada. Aí a gente criou os minors, que são cursos aí de especialização dentro da graduação. A gente tem 7 cursos que foram criados, 5 cursos que foram criados desde 2017. Engenharia Física, Engenharia de Inovação, Bioengenharia, Engenharia de Controle e Automação e Data Science. São cursos bem modernos, os alunos gostam, não são obrigados a cursar, e eles fazem matérias, assim, geralmente, ou de pós-graduação ou matérias eletivas. Aí tem um projeto final, uma tese, né? E ele entrega. Mas a gente tem bastante aluno matriculado nas eletivas. Ontem mesmo eu falei com o Flávio, ele falou que nós temos 400 alunos matriculados em eletivas. Então, boa parte deles é candidato ao minor. O PE da Embraer, o mestrado profissional, é uma iniciativa bem interessante. Dizem que a Boeing queria comprar a Embraer por causa do PE. Foi o PE que foi o que eles mais interessaram. Aí, como não conseguiram comprar a Embraer, eles vieram se instalar aqui em São José dos Campos e estão contratando alguns ex-alunos, tanto do PE como da graduação. Eu fui lá na Boeing semana passada, fui com a Emília, nossa pró-reitora de pós-graduação. A gente encontrou o presidente, o Landon, o diretor Humberto Pereira e a Juliana Pavão, que é Relações Institucionais. Até a Emília perguntou quantos iteanos e mestres, doutores tem na Boeing hoje do São José dos Campos, que eles têm 500 engenheiros totalizados. Até o Humberto mandou e passou o número, depois eu posso passar para vocês aí. Bom, aqui é o programa que fez a
há 20 anos do PE, né, foi 2021, a CNN fez uma matéria legal, eles usaram uma frase atribuída a Casimiro Montenegro Filho, né? Antes de produzirmos aeronaves, precisamos produzir engenheiros. Bom, o Casimiro sabe que ele foi paraninfo, né, da turma 54 do ITA, a primeira 100% São José dos Campos, né? E ele falou uma frase famosa também, falou: eu não tenho condições de criar agora a indústria aeronáutica, mas vocês vão criar, né? Ele falou em 54, em 68 foi feito o voo do Bandeirante, né? Em 69 foi a criação da Embraer. Então ele sempre falava essas frases, né, que o pessoal gosta de colocar aí nas matérias, né? E nesse aí falando dos 20 anos do programa com a Embraer. Hoje esse programa é o que consegue colocar a gente na Embraer. Poucos italianos estão indo para a Embraer, não é grande o número. Você tem os italianos, eles dispersam em várias organizações, mas o PE que é o que tem dado um volume grande, né? Apesar que ainda a Embraer é a grande empregadora de italianos. A Embraer, Petrobras, ANAC e a Força Aérea Brasileira. Bom, aqui é alguns rankings, né, que a gente posiciona. A gente foi nesse indicador aqui de parcerias científicas empresariais. Qual o percentual de artigos científicos publicados com empresas privadas, onde pelo menos um coautor é da empresa privada. O ITA é muito bem posicionado, né? E a gente, nesse quesito, bem perto do MIT e do Caltech, e bem acima da Unicamp, FGV, USP, IME, INPE e Universidade de Mackenzie. Então, a gente se destaca bastante no Brasil, até porque a gente recebeu um prêmio lá na CAPES no ano passado, até a Emília foi buscar esse prêmio, onde a gente foi eleito, né, o melhor do Brasil na parcerias empresariais na área de pesquisa. A incubadora nossa ela não é tão grande assim, mas ela tem boas empresas, ela funciona já há pelo menos uns 20 anos, ela é sediada dentro do DCTA, quem administra é a Fundação Casimiro Montenegro Filho, e várias empresas foram criadas lá dentro, dentre elas a Otávia. A Otávia é uma das mais famosas, né? O Bruno Avena, né, e o Leonardo Ribeiro são os diretores dessa empresa, fica lá no Parque Tecnológico. Outro também famoso é a Desaer. Essa a gente perdeu a batalha, né, porque era para ficar em São Paulo, mas Minas Gerais levou. Aliás, o pessoal reclama muito do Zema, que o Zema é muito agressivo assim para levar novas empresas para o estado, sorte deles, né, de Minas Gerais. E essa empresa foi criada aqui por profissionais da Embraer que foram sediados dentro da nossa incubadora. Essa não é na incubadora, mas a pessoa da Terra Magna, né, bastante 2 itianos aí que se destacaram bastante, estão com um aporte bem grande ali nessa startup, né, que é um SoftBank, que eles financiam empresas do agronegócio. Aqui está o prêmio que eu falei. Isso aqui a gente ganhou esse certificado, veio lá da CAPES, né, e convidando a gente para ir receber o prêmio lá a categoria chama Colaboração Universidade Empresa. Aliás, quem fez esses cálculos aí é a Elsevier, e o vice-presidente da Elsevier para a América Latina é o Brito, da turma 78, ex-reitor da Unicamp, ele fica sediado lá na Inglaterra, acho que é em Oxford. Outro prêmio também que a gente ganhou foi o Prêmio Inventor Petrobras 2022. Esse foi recebido aí pelo pessoal do CCM, professor Eguchi aí, que é o líder desse projeto. Até tirei uma foto ali com o pessoal. Essa foto, coincidentemente, estava o reitor do Mackenzie aqui que estava visitando a gente. Eu falei, sai na foto aí já, e já tira uma foto conosco aqui, mas o Mackenzie teve nenhuma participação nesse projeto em particular. Mas foi o projeto mais reconhecido pela Petrobras no ano passado. E transporta cargas pesadas para a empresa, né, e já está em funcionamento. Parcerias internacionais. Então, a gente tem hoje 95 cooperações, com todos os continentes, acho que menos com a África. Não, temos um com o Marrocos aqui. Aqui no continente americano, e Ásia e África, a gente tem com a Utah State University, acabamos de assinar o duplo diploma, com a NASA, né, os pequenos satélites nossos já têm sido feitos com a NASA, o SPOT, o Itasat 2 e agora o Selenite, né, que é a missão para a Lua.
Aqui tem a foto da nossa ida lá para Estados Unidos, assinar essa dupla titulação. Foi a primeira dupla titulação que nós fizemos em nível de doutorado, a primeira com os Estados Unidos, e perguntei para o reitor lá da universidade com quem eles têm parceria também. Eles têm parceria com 3 países, Japão, Taiwan e Brasil. Eles falaram que com o Brasil seria primeiro lugar, mas a burocracia não ajudou. Aí Japão e Taiwan saíram na frente e conseguiram fechar parceria. Eles são muito fortes com a NASA, porque eles são a universidade dos Estados Unidos que mais tem investimentos da NASA. Graças muito ao professor aqui, Charles Swenson, que ele tem muito projeto com a NASA, e ele é o que vem sempre aqui para o Centro Espacial ITA, e ele é o que é o líder do projeto Esporte pela parte dos Estados Unidos. E lá nós fomos fazer essa visita lá, e a professora Emília Villani, nossa pró-reitora de pós-graduação, foi conosco lá nessa visita que a gente fazia a assinatura, e ela, junto com a Mariana, que fizeram aí os estudos aí para fazer esse duplo diploma. Aqui está o livro do ITA que eu sempre levo, né, entrego para as autoridades, né, sempre levo uns 2 ou 3 para falar um pouquinho. O livro foi feito em inglês, né, então ajuda a fazer a divulgação. E essa parceria que foi na Universidade de Calgary, onde eu estudei, e também a gente está negociando um duplo diploma de doutorado. Essa assinatura foi só um memorando de entendimentos, não é final, mas agora já recebi confirmação que o vice-presidente da universidade vem para o ITA no dia 16 de outubro, para assinar mesmo a definitiva já do duplo diploma. Essa universidade onde eu estudei, ela é considerada a mais empreendedora no Canadá. Ela é uma universidade muito rica, porque ela fica na região de Alberta, que é onde tem o petróleo, lá a energia. Então, você vê que os prédios deles são bem assim, modernos, avançados. A Emília teve lá na visita também. E também eles têm um programa de engenharia de energia muito forte, que pode ajudar a gente no Ceará, nessa área de Energy Engineering. Eles também trabalham muito com energias renováveis, não só combustíveis fósseis. Esse aqui é o presidente da universidade. Com a Europa, a gente tem bastante, e destaca duplo diploma com a Universidade de Twente, da Holanda, e os duplos diplomas de graduação, já com a França. O Isaías Pairot, fica em Toulouse. Eu fui lá negociar essa parceria. Eu não era reitor ainda na época, e quem era o reitor era o Sacani, que era o reitor quando foi assinado esse primeiro, mas eu era pró-reitor de cooperação internacional. Mesma coisa a Twente, foi o Sacani que assinou esse diploma aqui na época, mas eu era pró-reitor, estava participando. Com a Politecnique, quem assinou foi o Pacheco, mas eu também já era pró-reitor na época, participei, então me envolvi nesses acordos todos aí. E mais recente também, a gente assinou outros também. Com o Fraunhofer foi o principal. Essa aqui é a nossa ida lá para Berlim, né? Acho que foi esse ano mesmo que a gente foi. O professor Maria Ângela foi junto, né? A gente renovou a parceria com eles. Já tinha assinado 5 anos e agora renovando a continuidade dela. Fica em Berlim, junto com a Universidade Técnica de Berlim. E outras parcerias que estão em andamento, né, e avançando também, caminhando para duplo diploma, a École des Mines também na França, e outras mais. Pesquisa. Né? Nenhuma universidade de renome consegue viver sem pesquisa. Mesmo que não tenha pós-graduação, tem que ter a pesquisa, ainda que seja uma graduação. Essa foto aqui eu coloquei os alunos visitando lá em Embraer. Eu gostei de ter colocado porque é difícil os alunos fazerem visita em Embraer, assim, e essa foi feita, o NOF lá que recebeu o pessoal, foi iniciativa deles mesmo, achei interessante isso daí. Aqui, em termos de pesquisa, o Pontes, quando era ministro da Ciência e Tecnologia, ele colocou alguns recursos aqui, hoje ele é senador, né? Ele veio aqui na semana passada, eu conversei bastante com ele, quase 2 horas na minha sala ali, ele tem bastante ideias para investir, talvez ele possa colocar até emendas parlamentares lá do Senado, que o Senado tem bastante dinheiro. Esse projeto aqui é o Sport, né, já foi lançado, aqui, né, não sei se todo mundo sabe por que o projeto chama Sport, né, eu vou falar bem rapidinho para não consumir o tempo, mas é porque o James Spen da NASA, ele foi filho de missionários batistas evangélicos aqui no Brasil, quando era criança, né, então ele é americano, mas ele veio quando era adolescente e os pais trabalhavam no Recife, lá nessa parte religiosa. Então, ele gostava do time do Esporte Clube Recife.
Então, ele pediu para colocar esse nome esporte, como ele está pagando, o pessoal aceitou. E aí que criaram esse acrônimo, né? Scintillation Prediction Observations Research Task. E foi lançado com sucesso, está funcionando. Um dos painéis solares não está funcionando, esse satélite. Mas como tem 2, um só está sendo suficiente para fazer os dados necessários aí. E ele tem cooperação com a Universidade de Utah, aquela que eu mencionei. Aqui os lançamentos. Esse aqui foi o lançamento do Itasat, foi em 2018. Eu ia para o lançamento, eu cheguei, peguei o avião. Quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, a gente recebeu um Twitter da empresa dizendo que ia ser adiado por mais uma semana. Aí eu não fui. Aí depois, quando foi já o lançamento, demorou mais uns 20 dias, eu já estava na CAPES, já trabalhando já, porque foi... Não consegui ir lá no lançamento, mas o Loures foi e assistiu. Bem legal, né, o lançamento. E esse aqui foi na Califórnia. O esporte já foi já do Cabo Canaveral. E agora o Selenita, que tem essa ambição de ir para a Lua, né? E já que a Índia consegue pisar na Lua, pelo menos que a gente consiga dar a volta na Lua, né? Pelo Selenita e em parceria com a NASA. Esse projeto, a gente tem bastante orgulho dele, tem um recurso significativo, né? Foi o Marcos Pontes que aprovou e foi o Alvin, né, no governo passado, e conseguiu colocar esse valor. E a gente entrou na missão Artemis com a NASA. E foi o Pontes que assinou o acordo da missão Artemis com a NASA. Aí o lançamento do esporte já no Cabo Canaveral. Tudo pela SpaceX também, dos Estados Unidos. Em termos de laboratórios de pesquisa, né, o principal é o CCM, um centro grande, recomendo a todos que visitem, vale a pena. É um centro assim que tem muita coisa de robótica, de manufatura. O laboratório de novos conceitos de aeronáutica também, ele é uma aposta das empresas aéreas em asas alongadas e flexíveis, que melhora a aerodinâmica, estruturas, né, novos materiais, compósitos, por exemplo, e era acústica para reduzir o ruído das aeronaves. Até um dos alunos aqui, o Kenzo Sasaki, ganhou o prêmio aqui de melhor tese do ano aqui pela CAPES também. E o professor André Cavalieri, que, aliás, o André Cavalieri é o membro da comissão de busca e de escolha de reitor esse ano, foi eleito pela congregação. Muita parceria com a Suécia também, a gente tem nessa KTH. Tem um professor que chama Dan Henningson, da KTH, que trabalha muito com o Cavalieri e com esse pessoal desse laboratório. Aqui o laboratório de combustão, propulsão e energia, o professor Lacava, que é o chefe desse laboratório. Ele estuda vários tipos de combustíveis, principalmente o etanol, mas combinado com bioeletrificação, que é a BMW que está estudando esse motor e a gente está fazendo os testes para eles aí. Tem projeto aqui do governo que financia essas pesquisas aí. Aqui o laboratório de bioengenharia tem bastante pesquisa, na Covid até o pessoal recebeu recurso aí para fazer novos projetos, novos estudos. Esse laboratório tem parceria com o Hospital AC Camargo. Até o Edson Musa, que não sei se ele é ainda, mas na época ele era vice-presidente do Hospital AC Camargo. O Edson Musa é esse da Itaex, que foi da 61, que foi um dos criadores da Itaex. E ele levou, a gente fez muita pesquisa junto com o AC Camargo lá e deu bastante avanço aí e ajudou bastante o laboratório. Plasma também tem bastante coisa, nanotecnologia, ótimo, é um laboratório muito bacana de visitar, tem muito equipamento, quem puder ir, compensa. E outros aí que a gente tem também, né, vários laboratórios, e alguns recentes foram criados, porque como a gente tem muito novo professor, aí eles começaram a criar alguns laboratórios também mais específicos, né, e que envolvem software, sistemas autônomos, então o pessoal está bem motivado. Bom, caminhando aqui para também abrir para pergunta, né? Senão fico só falando e o pessoal não comenta, né? Sobre a expansão do ITA. A expansão, a gente colocou o Centro de Pesquisa e Mobilidade Aérea do Futuro, esse que a gente recebeu esse recurso aí de 48 milhões aí para os próximos 10 anos, ele foi agraciado, né, numa cerimônia na FAPESP, que o diretor da FAPESP anunciando lá o nosso investimento, né, que permite colocar esse pessoal aqui alocado por 10 anos, e a vinda, né, do governador Tarcísio de Freitas aqui para inauguração, né.
E aí eu brinquei e falei, nossa, Tarcísio, eu tô aqui no ITA há 25 anos, nunca vi um governador visitar aqui a gente, né? Ele falou, não, pode convidar que eu venho mais, né? E pior que, coincidentemente, eu tô aqui em Brasília hoje. Alguém falou alguma coisa? Coincidentemente, eu tô aqui hoje em Brasília. Boa noite, pessoal. Eu estou no trânsito, então já interajo com vocês. Obrigada, Anderson, pelo convite. Bacana. Bom, voltando aqui falando do investimento, né, que foi feito, né, a FAPESP, né, e a inauguração com o Tarcísio, né, e aí o Alckmin, que foi governador, ficou sabendo que ele nunca... Sabe não, ele acabou se lembrando que ele nunca visitou o ITA e comentaram hoje que ele quer visitar o ITA, parece que em novembro ele vai fazer uma visita para visitar a nossa escola, né, já, mas na condição de vice-presidente. Aqui o nosso Centro de Inovação, que a gente tem aí o apoio da FINEP, ela colocou, não sei se é 12 ou 15 milhões, agora esqueci de cabeça, assim, para construir esse Centro de Inovação. Na verdade, não é construir, né, porque é só pegar a ala 6, que era a antiga física lá do ITA, né, e o projeto está já bem avançado, o recurso já está parcialmente depositado na Fundação Casimiro, a gente deve começar as obras esse ano ainda. Aqui o H8, né? O H8 eu vou colocar rapidamente aqui, né? Aqui os dois iniciais, o terceiro, né? O quarto está quase pronto também. Só não está mais, senão está bem mais avançado. Aqui esses dois são esses dois são equivalentes a esses dois aqui. Esse terceiro é esse daqui de cá. E o quarto está quase pronto, já bem avançado. Hoje até o Takashi ligou lá na diretora do MEC, né, e a Tânia falou que vai depositar mais 7.700.000 para a gente até outubro, né, para completar esses dois aqui também. Então, esse termina até o final do ano, e esses dois, no comecinho do ano que vem, a gente entrega já também. Então, isso aqui já é suficiente já para os próximos anos de expansão do ITA já. Bom, para finalizar, e como alguém falou assim, ó, como que é o Edson que colocou o título, Nossa História, Nosso Futuro, né? Acho que é isso que foi o tema da apresentação. Então, te colocar questões de futuro. Então, eu vou deixar aqui, eu não vou, assim, falar, vou só colocar como questões, né? Primeiro que a gente tem um processo de escolha de novo reitor, eu não posso me candidatar, porque eu já esgotei minhas possibilidades, né? Só 2 vezes que pode na sequência. Talvez no futuro, né? Como eu tenho 48 anos de idade, eu posso ir no ITA, se eu tiver saúde até os 75, então eu posso ficar mais no ITA, em teoria, mais 27 anos, né? Em teoria. Mas, assim, agora na sequência eu não posso. E aí tem um processo aí de seleção, quem quiser se inscrever está até 21. Hoje é dia 19, tem 2 dias para terminar o processo. Tem que ter doutorado para se inscrever e não precisa ser de dentro, né? Então, pode ser gente de outras universidades, como o Pacheco, por exemplo, que não é professor do ITA, né? É professor da Unicamp. Aqui de dentro do ITA tem alguns candidatos também, espero que o Takashi se inscreva, né? Que é nosso vice-reitor, né? E também candidatos externos também, que podem vir também e mostrar ideias, né? Mesmo que não seja aprovado, pelo menos traz novas ideias para a escola, a gente pode estar aproveitando mais para frente. Esse processo tem um comitê de busca, né? O Brigadeiro Avelar, que é o presidente do comitê, ele é itiano, né? Ele é militar, né? Da Força Aérea, é reitor da Unifa, uma pessoa muito bacana, foi professor do ITA já, uma pessoa muito séria e ética. E de membro da congregação, né, do ITA, o André Cavalieri, também itiano, né? E também é uma pessoa muito séria, muito dedicada à ciência. E esse comitê faz a avaliação, são 5 pessoas, né? São 3 pessoas a mais, fora as 2 que eu mencionei, e elas vão, então, escolher. Geralmente tem bastante candidato. Quando eu fui candidato a primeira vez, teve 11 candidatos, eu fui para a lista tríplice. E da segunda vez, quando eu me inscrevi, foi 4 anos atrás, teve 13 candidatos, também fui para a lista tríplice, óbvio, né? Porque senão não seria escolhido. E aí, essa lista tríplice, o comandante aeronáutico convida as pessoas para Brasília, para uma entrevista, para ouvir as ideias, né? E bater o martelo em função do melhor colocado.
E o comandante aeronáutico é o brigadeiro Marcelo Canites Damasceno, né, que ele já visitou bastante o ITA, conhece e está bem envolvido aí com todo o nosso dia a dia. Bom, outro ponto também, que é o novo campus do ITA no Ceará, que é uma questão assim que está abalando aí bastante, né, a comunidade iteana, o pessoal está bem tenso, querendo saber, conhecer, e é um processo ainda que ainda está numa fase preliminar. Eu fui escolhido para ser o membro da comissão do Ministério da Defesa e da Educação, estou participando dos estudos. Foram colocadas duas opções, né, que seria ou um novo campus ou uma escola de engenharia vinculada ao ITA, e o que o governo selecionou e que a Força Aérea aceitou é o novo campus do ITA no Ceará, e estão fazendo agora a parte legal para verificar a legislação, e também aí um decreto, né, para aprovar esse novo campus, onde o presidente Lula deve estar indo para o Ceará para fazer esse anúncio e assinar esse decreto lá. E aí, depois que esse decreto, tem que abrir, né, os concursos, as obras, e fazer o planejamento, né, para possivelmente iniciar as aulas em 2025, aqui em São José. Os alunos querem 2 anos aqui no Fundamental, e depois faria o profissional lá no Ceará, pelo menos nesse começo da escola, nos próximos 5 anos. Talvez, quiçá, no futuro, eles tenham o fundamental deles lá mesmo, mas seria, por enquanto, aqui. E concursos de engenharia de energia, engenharia de sistemas e bioengenharia, né? Mas não estão batido o martelo nos cursos ainda. Mas pode ser que seja nessa tendência. Acredito, pelo menos, engenharia de energia vai ser aceita, e acredito que vai ser o primeiro. Eu não posso garantir, porque quem define isso aí é o comandante da aeronáutica, né? Junto com o Ministério da Educação e Defesa, a gente dá só assessoria e dá orientação. Bom, outro ponto também que foi bastante falado é a questão da Itaex, fundo de endowment, né, que tem um pessoal trabalhando para a criação desse fundo de endowment, né, e tentar ter um recurso aí que, além do recurso da Itaex, conseguir ter um recurso que fique armazenado, né, que tenha juros em cima disso, e consiga fazer um patrimônio aí para segurança do ITA. Então, são essas questões, depois a gente pode voltar a elas, né? Porque o último slide, na verdade, que seria esse, é mais assim uma coisa mais assim ligada à comunidade, né? Claro, a Ana Paula Chuve aqui é a nossa primeira, né? Colocada a formatura, aqui o Chalca com o Paraninfo. E, assim, coisas, né? Que, inclusive, a ITEX apoia algumas dessas, né? Por exemplo, o ITA Androids, o grande patrocinador é a Itaex, eles ganharam aqui 7 troféus, aqui estou vendo aqui, 7 troféus no ano passado, uma coisa bem assim impressionante. O Marcos Máximo aí, o grande líder, né? E foi bacana. Eu fico feliz porque o Máximo foi um pouco culpado para trazê-lo para o ITA, porque ele estava levando a Mectron na época. Aí o Pacheco falou assim para ele: ó, vem para o ITA que a gente paga o que a Mectron paga, né? Aí o concurso demorou 2 ou 3 anos para sair, eu tive que pagar ele pela fundação. Eu era pró-reitor na época, consegui um projeto para bancar o salário dele, até que abrisse o concurso, e se ele passasse, né? Só que aí ele prestou 3 concursos do ITA e passou nos 3. Ele teve a chance de escolher qual vaga ele queria. Esses aqui são os iteanos lá de Alcântara, né? Santos Dumont no fundo aqui, todos são engenheiros do ITA, e todos eles foram participantes lá do lançamento da InnoSpace da Coreia do Sul, que eles ficaram bastante orgulhosos de coordenar esse lançamento, primeira empresa internacional. Aqui é a Aero River, né, que são alunos, uma parte de pós-graduação, mas eles estão criando esse barco voador, tem engenheiro da Bemol. Bemol é como se fosse a varejista lá da Amazônia, está financiando esse projeto e está com bastante possibilidade. E aqui, para finalizar, a foto aqui do dia que a gente foi fazer o envio, né, do projeto do satélite Spot lá no INPE. O Brigadeiro Medeiros estava com a gente, o diretor do INPE, o Louros, aqui, o coordenador, toda a equipe aqui que foi acompanhar o encerramento. Bom, eu vou clicar aqui no interromper compartilhamento, porque vocês aí vão fazer a condução agora aí, né, da continuidade, mas aí eu já agora está só a tela mesmo. Muito obrigado, reitor Anderson, pela apresentação, por compartilhar essas informações e o tempo. Parabéns pela apresentação. E agora a gente interrompe, né, Cefrim? Essa é a primeira parte da nossa reunião. Podemos interromper essa gravação e a gente vai dar sequência na